Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje mais uma live e eu espero que vocês estejam gostando dessa live que eu tô aprontando aqui. Aprontando não, né? Realizando, fazendo para vocês aqui. Olá, seja bem-vinda, Adri Limpeza. E olha, o tema de hoje é muito incrível e eu espero que todos vocês gostem muito. Tem mais gente chegando. Milena, bom dia. Bom dia, Adri Limpeza. Vou ajustar um pouco aqui. Assim ficou melhor. Sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre um tema interessantíssimo que tem muita gente que acaba cometendo, né, esse pequeno erro que eu resumi aqui nos 10 erros, né, que você não pode cometer. Deixa eu ver. Pamela, seja bem-vinda. E esses erros a gente acaba cometendo ao longo dos anos, inclusive pessoas que já fazem isso há bastante tempo. Você pensa que eu não vou cometer isso porque eu já tenho experiência de sobra. Vocês vão ver aqui que na prática a situação é outra. Quando a gente está lá na frente do cliente, a situação é completamente diferente. A gente acaba cometendo algumas falhas que não deveríamos, mas o aprendizado depois é o que vale. Mas muitas vezes a gente pode perder dinheiro com isso também. Então, eu acabei pensando nessa maneira de descrever isso para vocês, que quem está começando ou quem precisa, né, de dicas aqui, que são os 10 erros que você não pode cometer. Não pode cometer na limpeza profissional pós-obra. Maicon, seja bem-vinda. Bulhões Rosângela, seja bem-vinda. Então, tiro o óculos, tá, pessoal? Porque realmente eu não enxergo para ver o nome de vocês aqui. Bom, quais são esses erros, né, que você não pode cometer na limpeza profissional? Eu vou falar sobre eles aqui, mas antes eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, é a primeira vez aqui, meu nome é Célia Miranda e eu sou criadora do projeto Obra Mais Limpa. Esse projeto, ele visa trazer o reconhecimento, a valorização do profissional pós-obra. Nós vemos aí os profissionais sendo tratados de maneira muito doméstica, né? Você oferece um trabalho de limpeza pós-obra, de dias a pessoa acha que qualquer pessoa sabe fazer, né? Qualquer diarista, qualquer faxineira, não diminuindo, né, nossas colegas aqui de profissão também, mas é um outro nicho de mercado. A limpeza pós-obra requer muito conhecimento. Você precisa conhecer de produtos, você precisa ter técnicas. Então esse projeto ele visa isso, a valorização destes profissionais. Para o pessoal entender que é fundamental você contratar um profissional de limpeza pós-obra. Por isso, eu criei esse projeto Obra Mais Limpa, o brilho que transforma. E eu já faço isso há mais de 13 anos, né? Este ano formalizada, vou fazer 14 anos de empresa. E nesses 14 anos, eu consegui hoje, né, poder passar esse conhecimento aqui para vocês, porque me ajudou muito, a minha trajetória me ajudou muito a sustentar minha família, a trazer conhecimento hoje para vocês aqui. E esse conhecimento que eu hoje posso compartilhar com vocês foi fruto de muito aprendizado, de muito conhecimento. E lá no início da minha carreira eu não tinha em que me basear, né? Eu fui aprendendo ali na tentativa e erro. E hoje eu consigo resumir tudo isso e passar para vocês tudo isso que eu tenho de bagagem. Posso inclusive entrar em qualquer obra e ter ideia de quanto tempo eu demoro, quantas funcionárias eu coloco, como eu consigo precificar isso, ter ideia de custo, porque o custo está sempre ali, os fixos, os variáveis, tudo baseado nessa minha experiência aí de 13 anos. Tem mais gente entrando aqui, V de Limpeza, seja bem-vinda. Giovana Oliveira, seja bem-vinda. CL Franco também, sejam todos bem-vindos. Pessoal, eu vou pedir para quem está entrando agora, clique aqui no aviãozinho e convida seus amigos para participar dessa live, que tem gente que tem vontade de empreender e tem dúvidas. Não sabe como começar, não sabe por onde começar, né? O que fazer, como precificar, como vender serviço.
E esses 10 erros aqui, né, eu vou deixar tudo claro aqui para vocês, e aí vocês vão começar a abrir a mente e entender que pós-obra pode ser para qualquer pessoa que goste de trabalhar com limpeza. Claro, você tem que gostar de trabalhar com limpeza, gostar de ser um empreendedor ou uma empreendedora, mas é possível sim você aprender tudo isso e ficar muito atento nas dicas que eu vou dar aqui. Então, coloque aí, chame aí seu amigo que está querendo trabalhar com isso, marca ele aqui ou manda aí um direct para ele no aviãozinho e ele vai poder assistir essa live. Ele tem que estar online, mas eu tenho certeza que isso vai ajudar ele também. Bom, a limpeza profissional, ela traz muitas oportunidades, né, de ganhar dinheiro. Você não fica à mercê de falar, nossa, eu tô desempregado, eu não sei como fazer um trabalho e como é que eu começo, né? Eu não quero mais ser funcionário, eu tô cansado de cumprir horário, então eu preciso e quero empreender. Como é que eu faço isso? Seja bem-vindo, Dr. Limp. Eu vejo aqui pelo, pelo logo, pessoal, tem gente que eu conheço pelo logo. Bom, sejam todos muito bem-vindos, né? Eu me especializei em limpeza pós-obra e nesses 13 anos eu fui aprendendo e continuo aprendendo até hoje. O aprendizado, ele é contínuo, ele é diário, não existe alguém que fala, nossa, eu já sei tudo e eu posso já sair e ser o melhor do mercado. Lê do engano. A gente aprende todos os dias com concorrentes, com funcionários, com os engenheiros, né? Pessoal que está chegando aqui, Grupo Cabral Castro, seja muito bem-vindo. Então, nós vamos falar sobre tudo que eu preciso, né, para calcular um preço. Às vezes você não sabe. Eu tenho dado muitas dicas aqui. Hoje não vou falar sobre isso, mas tem muita coisa bacana já que eu já fiz, né, de lives aqui. Vocês podem me acompanhar. E hoje eu vou falar especificamente sobre os 10 erros que você não pode cometer de jeito nenhum quando você começa a trabalhar com a limpeza pós-obra. Então, as pessoas falam assim, nossa, mas limpeza pós-obra é um bicho de 7 cabeças, é muita informação. É muita informação, mas não é um bicho de 7 cabeças. Tudo é conhecimento, né? Então, como é que você adquire todo esse conhecimento? Estudando, pesquisando, no seu dia a dia, buscando essas informações com quem sabe trabalhar e é a pessoa que é da área. Você não pode buscar aí uma consultoria ou mesmo pedir informações para a pessoa que começou agora também. A pessoa não vai saber te responder isso com precisão. Bom, mas vamos lá, o primeiro item que muitos acham que não é necessário, mas o que você não pode fazer. O primeiro deles, ignorar as caçambas que você vê pelo caminho. Pessoal, caçamba, para quem trabalha com limpeza pós-obra, é uma porta de entrada, é uma janela de entrada. É a abertura que você precisa para você conhecer pessoas do mercado da construção civil. Afinal de contas, você vai prestar serviços dentro da construção civil. Não faz o menor sentido você querer visitar terno, gravata para os homens, salto alto, maquiada, escovada, numa construtora apenas. Não vai ser ali que você consegue cliente. Você pode até conseguir um cliente, fazer uma apresentação, num PowerPoint, tudo muito bonito. Mas a caçamba que vai te dar essa porta de entrada. Desde pequenas obras até obras muito relevantes, inclusive de prédios e etc, né? Eu já fiz limpeza de shopping, não o shopping todo, mas uma expansão de um shopping center, eu já fiz a limpeza. Então, isso tudo é você ver que tem obra e você fazer a visita nessa obra. Pode ser só uma lojinha de bairro, como pode ser um grande empreendimento. Um grande prédio. Então, não ignore as caçambas. Faça essa visita, vá até ela. Entre, pergunte quem está na obra, quem é o responsável pela obra. A caçamba está dizendo ali, estamos em obras e reformas. Ela quase pede para você parar lá e conversar com ela. Vem aqui, fala comigo.
E aí tem muitas caçambas, você fala melhor ainda, às vezes são vários prédios, né, sendo construídos ao mesmo tempo, várias torres. Então você vai lá um dia, não encontrou com o engenheiro responsável, vai na construtora, mas ali é a porta de entrada. Ali você vai tirar todas as informações necessárias para você fazer a sua primeira venda. Então, a caçamba, ela traz para nós recursos, dinheiro. E se você não conseguir fechar nessa obra, você vai fechar numa próxima. Porque geralmente o engenheiro, o mestre de obra, o pintor, eles estão tocando obras simultaneamente. É difícil um profissional hoje tocar, eu vou fazer só essa obra. Não, ele toca essa obra com a construtora, às vezes ele trabalha para um outro profissional, para uma outra construtora, principalmente os pintores, os gesseiros, pessoal ali que instala pisos, vai fazendo amizades, vai trazendo esse pessoal para você, mostre que você trabalha com pós-obra, mostre que você é um profissional da área. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Se você entrar nessa obra e falar assim, nossa, eu vi que tem uma caçamba aqui e eu vi que vocês estão em reforma. Não, a gente é obra nova, que bacana. E você tem que ter o argumento para ir conversando com essa pessoa e para ela te direcionar. Ele não recebe ninguém, mas nunca ele recebe. Será que se eu deixar um cartão com você entrega para ele? Será que eu posso vir num outro horário? Será que é possível fazer uma ligação? Você tem o e-mail dessa pessoa para eu mandar uma apresentação por e-mail? Tudo isso você tem que conversar com a pessoa que te recepciona, para ela poder te indicar quem vai fechar o contrato com você, ou se não tiver ali no momento, vai te indicar na construtora. Muitas vezes a pessoa pode te bloquear e falar, olha, eu não posso te passar ou não vou te passar porque a gente já tem uma empresa de limpeza. Às vezes até é conhecido dele, não importa. Aí você vai falar, mas você tem um endereço da construtora ou um telefone? Não desiste no primeiro não. Por que não? Às vezes o próprio engenheiro, ele vai tocando com a empresa que ele tem, mas ele não gosta. Ele acha a equipe ruim. E ele não teve oportunidade ou não teve tempo para procurar uma outra. E aí você aparece lá. Então, já aconteceu comigo isso de visitar a caçamba, de ligar para uma arquiteta e essa arquiteta falar, olha, eu quero saber se você trabalha no carnaval, eu vou precisar limpar, era uma padaria no carnaval. Eu falei, trabalho. Excelente, pode vir, entra na obra, eu vou te passar onde está a chave, você entra, faz um orçamento, me manda. E eu fechei essa obra para essa arquiteta e fiz muitos trabalhos para ela depois. E uma das coisas que eu aprendi com essa arquiteta foi, ela me disse assim, eu não tenho o menor pudor de trocar de prestador de serviço. Ela falou, não tenho. Me atendeu, eu mantenho parceria, não me atendeu, eu troco. E isso foi muito do começo e eu guardei isso para a vida, porque é verdade, você tem um cliente, a oportunidade de ter um cliente, você mantém esse cliente. E isso a caçamba te dá. Então isso é o primeira dica aqui, né? Não ignore caçambas. Tan Vieira, seja bem-vinda, Prêmio Limpeza, sejam bem-vindos todos. Bom, segundo, é dar o orçamento sem ver a obra. Por que é bom a gente visitar a obra? Mas eu não tenho como ir em todas as obras. Às vezes a cidade é ao lado, mas você pode pedir um vídeo, pode pedir fotos atuais, hein? Senão a pessoa te manda um vídeo de 30 dias atrás e a obra ela vai mudando. Então, se ela está na obra hoje, ou o senhor está na obra hoje, me faça um vídeo dos quartos, das salas ou mesmo da loja, se tem pé direito alto, tudo isso você pede na informação do vídeo. Porque se você não tem como visitar essa obra, você não pode dar o orçamento. Acontece que você fala assim, não, mas eu já trabalho com isso e isso não acontece comigo. Acontece. O ano passado, uma arquiteta, por indicação de uma amiga em São Paulo, me passou meu contato e ela disse, não, é um apartamento de 130 metros. Eu disse, olha, o que tem no apartamento? Ela falou, tem armários na sala, nos quartos, no banheiro e o apartamento está limpo. E eu, infelizmente, apesar de toda a experiência que eu tenho no dia a dia, eu passei um valor para essa arquiteta, que seria o correto para fazer em um dia,
Mas chegando lá, eu disse, né, olha, o apartamento tem que estar... Não, ele está entregue, a cliente vai mudar, eu vou receber os móveis 2 dias depois, então você vai ter 2 dias. Eu falei, não, eu vou fazer em 1 dia, porque senão não compensa pra mim. Vai ter alguém na obra? Não, não vai ter ninguém na obra. Todo o entulho já foi retirado? Sim, todo o entulho já foi retirado. Então, isso foi só conversado e coisas que eu não faço no meu dia a dia, eu acabei fazendo para esta arquiteta. Enfim, chegamos com uma equipe, tinha pessoal ajustando as janelas, tinha o pedreiro lá dentro, nenhum entulho tinha sido removido. Enfim, tudo que nós combinamos não foi cumprido. E ao final do 3º dia, que era para ser feito em apenas 1 dia, no final do 3º dia, eu pedi para falar com o proprietário foi lá, eu falei, olha, isso não foi combinado, minto, eu disse que eu queria falar com ela falou, não vou poder ir aí, o proprietário vai no final do dia. Mostrei para o proprietário tudo que a gente tinha feito e que tinha outros profissionais lá e que isso não estava combinado. Ressaltei tudo isso para ela por WhatsApp, ela não foi na obra. No 2º dia ela também não foi na obra. Aí foi a esposa, mesma coisa, ressaltei tudo que a gente tinha feito e mandei para ela que tinha me contratado, né, arquiteta, que a gente tinha gastado muito mais, não estava no cronograma, as pessoas que não eram para estar lá estavam. Passou no 2º dia alguém para lixar uma pedra, tudo que nós tínhamos feito na sala levantou poeira, porque ele fez todo o lixamento dessa pedra, dessa bancada da pia ali dentro, não tinha como ser diferente, e isso tudo sujou a obra de novo onde a gente já tinha feito a limpeza. E aí eu coloquei tudo isso no WhatsApp. Quando eu fui reclamar para ela disso, né, pra gente negociar um valor, ela foi muito categórica, escreveu assim: não faremos 1 centavo a mais do que foi combinado. Por favor, cumpra a sua parte, seja para que nós possamos indicar você para nossos clientes. E eu também respondi da mesma maneira, dizendo: não se preocupe, somos profissionais, te entregarei a obra limpa conforme combinado. A minha parte eu fiz e clientes como vocês eu estou dispensando. Muito obrigada. E depois eu tive que cobrar essa cliente por mais ou menos 1 semana porque ela não me pagava. Claro que eu tinha todas as conversas, mas ela acho que fez de propósito porque não gostou. E realmente clientes como esta pessoa, que jamais falarei aqui, mas não me interessa porque não foi profissional. Se eu tenho que cumprir a minha parte, os clientes também têm que cumprir a parte deles. Por isso, não dê orçamento sem ver a obra. Esse foi mais um aprendizado que depois de anos, você não confiar no canto da sereia. Mulher muito simpática, muito educada, uma página linda, né? Olhei o Instagram dela, maravilhoso, muitas obras. Não se iluda, porque a pessoa que não valoriza o seu trabalho, ela não serve para ser seu cliente. Senão você tá ali só para dizer que tem um monte de cliente, mas o dinheiro no bolso, que é o bom, você não tem. E o que importa para nós que somos empresários, a gente precisa ter lucro. A gente vive do lucro, a gente não vive de ostentação, de mídia, de coisa bonita. A gente vive do lucro. E esse foi um excelente aprendizado, por isso que eu não dou mais orçamento sem ver a obra. Não tem como, senão você toma prejuízo. Bom, aprendizado esse para a vida, eu lembro dele até hoje, e aí quando a pessoa fala assim, não, eu não tenho foto, eu falo, senhora, me desculpe, posso ir até a obra? Ah, tá inacabada. Eu falo, a senhora decide, ou eu vou na obra, ou a senhora me manda vídeos e fotos, porque senão não tem como. O 3º item é você fazer um repasse sem cobrar por isso. A gente precisa deixar muito claro, específico, translúcido para o cliente que limpeza pós-obra não é limpeza diária. Você entrega por partes, né? Por cômodos, não importa. Você entregou, você não volta. Não adianta você entregar, o cara vai lá e fala, não, mas ele só vai fazer 2 furinhos na parede. Ele faz o furinho na parede e aquele pó de gesso vai por toda a obra. O que acontece com isso? Você vai perder aquilo que você fez. Aí quando o cliente chega, ele fala assim, não, mas eu quero que você passe um pano só. Mas é um pano no chão, um pano nos móveis, é uma aspiração de uma gaveta. E você tá cobrando o que por isso? Nada. Ah, porque eu quero ser simpática. Ah, porque eu não quero perder o cliente. Gente, cliente que valoriza o seu trabalho, esse cliente merece sim
que você fique no hall de clientes dele. Caso contrário, é abusivo. Você não é faxineira. A faxineira que fica fazendo todo dia, ele vai contratando por dia. Ou ele é um empregado mensalista. Ele está ali para isso. Mas não é o nosso caso. A gente faz pós-obra e próxima obra. As pessoas acham que limpeza pós-obra é a mesma coisa que uma limpeza normal. Sem dúvida. Acham mesmo. Mas a diferença entre a pessoa achar e você fazer é muito diferente. É muito distante isso. A gente precisa passar para o cliente que não é. A gente precisa mostrar para esse cliente que existe sim dificuldades na limpeza. Como é que você vai limpando uma série de materiais diversos? Você precisa ter esse conhecimento. E uma limpeza diária não tem. Limpeza diária, a pessoa vem, faz uma manutenção e vai embora. Não precisa ter conhecimento de produtos químicos, não precisa ter conhecimento de equipamentos, não precisa saber nada sobre trabalho em altura, né? Como é que essa pessoa vai subir ali numa escada? Será que ela sabe? Como é que ela vai se comportar ali na altura, né? Se alguém está segurando essa escada para ela subir, isso tudo é muito importante você saber. Então, por isso que a limpeza pós-obra é muito diferente. Você precisa cobrar quando você faz um repasse e deixar claro para o cliente: assim que eu terminar, se o senhor não vier, sua esposa não vier, ou qualquer pessoa que me contratou vier aqui, der o aceite, ou seja, está bom, para mim está ótimo, e você validar isso, você vai precisar voltar nesse espaço. Então, como é que eu faço? Então, você vai chamar a pessoa, ela não veio? Olha, eu estou dando como limpo, como entregue, tirei foto, manda no WhatsApp da pessoa. Assim, você vai dando continuidade. Porque imagina uma casa de 500 metros, uma casa de 1000 metros, como eu já fiz uma casa de 1000 metros. Você começa pela suíte do casal, lá no final, na parte superior, vem fazendo. No terceiro dia, aquilo que você já limpou vai estar com pó, principalmente se a casa tiver ainda fazendo jardinagem, fazendo qualquer tipo de manutenção que é comum na parte de baixo. Vai ter poeira. Mas a poeira, quem vai limpar é a colaboradora dele, a faxineira ou a empregada, seja quem for, que vai fazer esse trabalho. O nosso é pós-obra, depois é só passar um pano e tirar a poeira. O nosso pós-obra já foi feito lindamente, é diferente. Então a gente precisa passar isso para o cliente, claramente. Se for ter um repasse, isso precisa ser cobrado, porque senão você toma prejuízo também. Ser simpático com o cliente, ser educado com o cliente é nossa obrigação. E ser clara com o cliente também. Você precisa chegar para o cliente e falar: olha, eu não vou poder fazer repasse sem cobrar, porque isso não está no meu orçamento. Senão eu vou ter prejuízo. O senhor vai ficar feliz, mas eu vou ficar triste. E eu não vou ter lucro. E aí não funciona. As empresas precisam ganhar. E se ele tem empresa, com certeza deve ter, ele precisa saber disso, que a empresa vive de lucro. Então repasse só cobrando. Fiz, entreguei, próximo. Tem que ser muito objetivo e prático. Bom, vamos ao terceiro. Terceiro eu falei agora, né? Falando sobre repasses. É o quarto. Achar que limpeza doméstica é a mesma coisa que limpeza pós-obra. Alguém aqui, acho que é prêmio limpeza, né? Já matou a charada. Não é. Limpeza doméstica é uma coisa, limpeza pós-obra é outra, totalmente diferente. Você tem que limpar detalhes de uma limpeza pós-obra, você tem que aspirar as canaletas, você tem que aspirar as tomadas, elas ficam sujas, às vezes elas foram pintadas e você tem que tirar tudo isso. Você tem que limpar a parte da tubulação, se é uma loja, toda a tubulação de ar-condicionado, toda a tubulação de energia, você limpa tudo isso. Se você não limpa, fica feio dentro de uma loja. Você tem que tirar todas as gavetas. Imagina colocar uma bijuteria numa gaveta toda suja, toda marcada, com mão. Não pode. O cliente vai trabalhar com mercadorias caras, mercadorias finas. Uma loja de óculos, que um óculos custa lá 2, 3 mil reais. Óculos finos, você abre lá para mostrar para o cliente, você vê toda aquela marca de graxa ali que não foi feito. Imagina, não pode. Então, é muito detalhado a limpeza pós-obra. Por isso que ela é muito diferente da limpeza comum. A faxina, ela usa produtos comuns, inclusive, não são produtos profissionais. E isso faz toda a diferença na limpeza pós-obra. Você pode achar que não, mas faz toda a diferença. Então,
Não confundir limpeza doméstica. Quando o cliente vier e falar, nossa, mas eu tenho um valor aqui que ele é para limpar uma casa, a pessoa me cobrou aqui R$900. Gente, ninguém limpa uma casa com R$900. Não tem como, você vai colocar pessoas para trabalhar. Você empreende, você é o empresário, você vai comandar e as pessoas vão limpar para você. Aí você vai supervisionar, você precisa receber por isso. E a limpeza doméstica são pessoas que fazem faxina. Então ela entra lá, faz uma faxinona, mas ela não sabe tirar um cimento do chão. Ela não sabe tirar um respingo de cola, de massa, de textura, né? Entre uma janela e outra. Ela não sabe fazer a limpeza, por exemplo, de uma janela com pintura eletrostática. Ela vai querer passar um thinner. Não sabe a diferença entre um thinner e uma guarrás, ou um removedor doméstico, ou um removedor pastoso. Você precisa saber de tudo isso. Por isso que é diferente. É ter conhecimento, buscar conhecimento para poder vender isso para o seu cliente. Porque se você não sabe essa diferença, como é que você vai vender para o seu cliente? Ah, é uma limpeza. Não, tá muito caro. Aí você pensa, tá caro mesmo. Não tá caro, porque você tem que colocar todos os custos envolvidos e você é um profissional. Então, se esse cliente não sabe te valorizar como empresa, não fica sofrendo. Você simplesmente tem que buscar o cliente que te valorize, que conheça seu trabalho. E se ele não conhece, você apresenta. Sou uma empresa especializada em limpeza pós-obra. É assim que você se apresenta. Ai, eu comecei agora. Não importa. Você vai fazer tudo o que for possível para aprender, para entregar o máximo que você puder de limpeza e profissionalismo para esse cliente. É assim que você vai entregar, e é assim que você se apresenta, não como uma diarista, porque aí ele vai te pagar o valor de diarista e você não sai desse ciclo. Você precisa se profissionalizar. Então, não é a mesma coisa. Bom, o quinto, muita gente tem dúvida aqui. Ah, mas eu preciso investir muito em equipamentos, eu preciso investir num carro. Assim que eu tiver um carro, um computador, uma enceradeira, uma lavadora e mais 2 escadas e mais um tanto de produto guardado, eu vou começar a minha empresa de limpeza. Pessoal, não precisa. Primeiro você vende. Você vendeu? Fechou o trabalho? Pediu um adiantamento para o cliente, isso está lá em contrato, está no e-mail dele, está no seu, você é uma empresa formalizada, você tem lá seu CNPJ, seu endereço, você não vai fugir, está tudo anotado ali. Ah, mas o cliente, ele não vê com bons olhos, ele vê com bons olhos sim. Cliente, ele precisa ver com bons olhos, porque ele tem empresa, você vai limpar algo para ele e isso precisa ter uma entrada, você não pode sair financiando as suas obras. Senão você não cresce nunca. O mais importante é você conseguir pedir um adiantamento para esse cliente do que você vai fazer, se a obra for muito longa, principalmente. Então, você não precisa investir em nada disso. Você faz a venda e depois que você fizer a venda, você aluga um equipamento. Você pode alugar todo tipo de equipamento. Hoje é muito comum as pessoas alugarem os equipamentos por um dia, por uma semana. Isso tem que estar no custo. Você tem que saber quanto isso custa, faz uma pesquisa de mercado e depois que você vender, você vai lá e aluga. Então não tem necessidade de eu falar, ai, nossa, eu preciso muito comprar tudo isso e eu não tenho capital, eu estou desempregado, eu fui demitida, não vai dar. Não precisa. É só você ter o conhecimento de quanto custa a diária de uma enceradeira, a diária de uma lavadora. Às vezes você não precisa de uma lavadora, às vezes é só a área interna que você fechou ou é uma loja, você vai precisar apenas de uma enceradeira. Coloque tudo isso no teu custo, faça a venda. Fez a venda, primeiro dia você não precisa dessa enceradeira, você faz toda a parte superior. Quando chegar na hora do piso, você faz a locação, com um dia você limpa o piso, pronto, tá feito. Então, é possível sim começar e manter sem enceradeira. É possível. Só fazendo a locação de quando você precisa dela. Isso no caso do aspirador, a mesma coisa, a lavadora de pressão, a mesma coisa, tá? Nós precisamos aprender a trabalhar com o que temos. Dentro da honestidade, claro, falar para o cliente, eu não tenho, mas eu vou alugar, isso está no meu custo. E eu vou trazer, e o importante é o resultado. O cliente quer o resultado. Se o resultado for satisfatório, para ele está excelente.
E para você também tem que ser, porque afinal de contas você é uma profissional da limpeza. Bom, então não precisamos investir dinheiros, né? Aí não precisa, desde que você consiga fazer a venda primeiro e depois você aluga. O sexto item é também, às vezes as pessoas perguntam, né? É preciso ter um escritório montado? Não é preciso. A mesma coisa cabe aqui, não só do escritório montado, como eu vou alugar um espaço. Pessoal, eu sempre trabalhei dentro de casa, né? Meus filhos eram pequenos quando eu comecei e tudo era guardado dentro de casa. Então eu tinha um espaço, alugava casas e o espaço da empresa. Esse espaço da empresa sempre foi aluguel, 30% para a empresa, energia elétrica 30% para a empresa, água 30% para a empresa. Por quê? A empresa era junto. O escritório, a mesma coisa. Meu escritório continua sendo no meu apartamento. Por que isso? Porque não tem necessidade de você alugar um espaço só para isso. Hoje, você tem um notebook na mão, você viaja em qualquer lugar, você tem uma rede Wi-Fi, você conecta e trabalha. Você vai num café, você trabalha. Então não tem necessidade de você ter um escritório montado. Você gastar um dinheiro para ter um escritório montado. Não precisa. Você precisa aprender a ser prático e trabalhar com aquilo que você tem. Ah, mas seria muito melhor se eu tivesse o escritório montado. Claro, isso seria o ideal. Você ter um escritório, se o cliente quisesse ir até lá, conhecer, né? Você pudesse ter ali todos os seus equipamentos já pagos. Isso seria excelente. Mas nós temos que trabalhar com a realidade. Qual é a realidade hoje? Muita gente quer empreender com a limpeza pós-obra ou já empreende e precisa reduzir custos. Você pode guardar a sua empresa na sua casa, porque você, afinal de contas, não vai receber a visita do cliente. Ele não vai te ligar e falar, deixa eu ver se a sua enceradeira vai limpar meu piso. Isso não vai acontecer. Ah, eu quero ver se a sua lavadora é tão boa mesmo quanto você fala. Você simplesmente vai carregar teu carro e vai levar até o cliente tudo o que você precisa para fazer uma boa limpeza pós-obra. Então não há necessidade de alugar espaço nenhum, né, para você ter a sua empresa e muito menos para você trabalhar no escritório alugado ou gastar o dinheiro alugando o escritório. Pega esse dinheiro e simplesmente compre algum equipamento, se você tem essa ideia, e vai trabalhando de onde você está, que eu acho que você vai ter bastante sucesso. Bom, o sétimo é comprar produto que qualquer revendedor te oferece, sem você conhecer o produto. Por que eu estou enfatizando aqui? Porque tem muita gente no mercado fazendo produto, ensinar como fazer produtos milagrosos, maravilhosos. Coloca lá na calçada, joga, você só passa uma vassoura de pelo, não faz o mínimo esforço, tudo limpa. Você fala, nossa, que negócio maravilhoso, né? A Marli Catrocho, abri uma empresa, comecei agora em janeiro. É isso aí, busque conhecimento, tem muito vídeo nosso lá no YouTube. Vai assistindo, vai pegando todas essas dicas e vai aí batalhando, e eu tenho certeza que você vai ter sucesso, viu? Muito sucesso. Bom, a pessoa te ofereceu o produto, você não tem conhecimento de produto, você não sabe para que serve um limpa-pedra, ou não sabe o que é um ácido alcalino, ou como é que você vai fazer para trabalhar com isso. Aí a pessoa vem, é um vendedor, claro, o produto dele é excelente, é o melhor do mercado e você vai comprar. E aí você compra aquele monte de produto. Por quê? Porque ele só vende por escala. Claro, ele ganha mais. Aí você fala assim, não, mas ele me fez um preço ótimo e eu comprei lá 10 galões de 5 litros. Pessoal, isso não é necessário. Você fez a venda, você compra 1 galão. Ah, então ele não me vende. Se você está no começo, compre de distribuidores. Você vai pagar 20% mais caro, mas você não vai empatar teu capital ali. Não tem necessidade de você empatar o teu capital ali. Você precisa apenas atender aquele cliente. Então, 1 galão de 5 litros, ele rende muito, mas muito, porque é um produto concentrado. É um produto específico para limpeza pós-obra, de uso profissional. E aquele revendedor que fez essa venda para você, que você comprou 10 galões. Vamos imaginar aqui que a tua funcionária foi abrir o galão, isso respingou no olho dela. E aí? Não tem uma etiqueta lá,
Só tá anotado. Ah, isso aqui é ótimo, mas não tem nada, não tem uma etiqueta, é só o galão. Você vai procurar quem? Como é que faz para resolver o problema da cliente? Vocês entendem que precisa ter muito conhecimento de produto para você comprar um produto desse? Como é que você socorre essa pessoa? Como é que aí o médico vai falar, mas que tipo de ácido que é aqui? Traz o rótulo para mim. Você não sabe, não tem descrição técnica do produto, né? Não tem o nome do fabricante, não tem a certificação da indústria. Então é muito perigoso você cair na lábia, né? Que eu falo, o canto da sereia. A pessoa vem, promessa, nossa, esse produto é maravilhoso, e você cai. Wallace Timóteo, minha empresa vai fazer 1 ano agora no final de fevereiro. É isso aí, Wallace. Às vezes, é o que eu estava falando aqui no começo da live, mesmo a gente tendo anos de experiência, a gente tem que tomar muito cuidado com o canto da sereia, que são aquelas pessoas extremamente simpáticas, educadas, gentis, que nos contratam e depois ela te promete, né? Olha, se você fechar essa obra para mim e fizer esse desconto, esse valor, eu tenho mais 4 obras em andamento, eu vou te dar. Não, obrigada. Você tem que... Não vá pelo brilho nos olhos, pela fala mansa, né? Pela educação, pela simpatia. Isso não nos traz dinheiro no final do mês. Você não pode chegar e falar assim numa concessionária, olha, eu vou comprar uma frota, mas eu vou comprar uma frota porque eu tenho certeza que eu vou crescer, em 10 anos eu vou comprar 10 carros. Então esse seu primeiro carro, ele vale 45 mil, mas eu quero que você me venda por 28, porque eu só tenho 28 mil para comprar esse carro. Eles vão fazer isso para você? Claro que não. O valor é esse, 45 mil, ponto, 295,39. Esse é o valor. Eles não tiram um centavo. Esse é o valor do carro porque é o valor do custo dele. O seu trabalho é a mesma coisa. Então, vai comprar lá um produto? Não fique pensando que esse produto é milagroso, que ele vai resolver todos os seus problemas, que você só vai colocar no chão, não precisa de enceradeira nem de lava-louça. Que aquele produto ele vai tirar respingo de massa, de cola, de textura, de verniz, de cimento, de ferrugem, tudo ao mesmo tempo. Este produto não existe. Gente, milagres não existem. Esse tipo de milagre não existe. Porque você tem que ter um produto específico para cada situação e conhecer quando eles estão juntos o que se aplica primeiro. Ô Wallace, isso não tá na pauta hoje, você me chama no direct, depois a gente conversa, tá? Eu respondo sim para você, mas eu tenho que seguir hoje aqui o meu script, né? Porque nós temos um tempo, mas me chama no direct, a gente conversa, eu te dou algumas orientações, ok? Bom, não comprem produto que não tenham certificação, ou seja, de indústrias químicas que abriram as portas, que tem um 0800, se você precisar de alguma dúvida, né, tiver alguma dúvida, precisar de alguma informação, eles têm técnicos responsáveis, tem lá um químico responsável, eles vão te dar um treinamento sobre aquele produto, né? O que você pode usar, que tempo que você deixa para agir, o melhor horário para usar. Tudo isso tá lá na indústria, eles investiram milhões para isso, para fazer aquele produto para você, e aí você vai lá e fala, nossa, eu sou esperto, eu vou comprar 10 galões que eu paguei um preço ótimo e vai ficar com esse monte de produto na sua casa. É um produto químico, você está começando. A gente compra produto depois que fez a venda. Simples assim, ok? Então, vamos pensar muito bem antes de comprar produtos sem certificação. Bom, vamos agora para o nosso oitavo item aqui, né? Gente, esse aqui eu vou me estender um pouco, né? A Prêmio Limpeza tá me dizendo aqui, usamos alguns produtos da Wonder, são todos biodegradáveis. Produtos biodegradáveis são excelentes porque eles não agridem o meio ambiente. Nós precisamos sim trabalhar com a sustentabilidade, né? Não danificando aí não só os materiais, mas também a água, né? Nós não podemos poluir essa água, contaminar é a palavra, contaminar essa água que é tão escassa hoje, né, no mundo. Então, é importante também utilizar produtos biodegradáveis. Esse oitavo item, ele vai falar sobre algo muito delicado que muita gente confunde. É assim, você não pode tratar o seu cliente como seu amigo, porque ele não é.
Ai, Célia, mas ele é tão educado, tão simpático, foi indicação da minha melhor amiga, mas ele não é seu amigo. Pessoal, amigo é algo muito íntimo. Um amigo é aquele que você vai na casa dele todo fim de semana ou a cada 15 dias. Seus familiares se conhecem, você tem essa intimidade com a pessoa, né? Você pode dizer para ele, olha, eu tô passando por uma situação difícil, ele te apoia e você apoia também. E isso é muito legal, ele é seu amigo de infância, vocês cresceram na mesma rua, no mesmo bairro, hoje ele tem uma empresa, você tem outra, vocês trocam informações, isso é seu amigo. Cliente não é seu amigo, cliente é cliente. Então, muitas vezes, em várias casas que eu já fui, a cliente entra, tá tomando café, claro, a gente chega às 7 horas da manhã, e fala, entra, toma um café com a gente. Eu falo, eu agradeço, eu já tomei café. E mesmo que eu não tenha tomado, eu falo assim, eu aceito um café preto, por favor. A pessoa me dá. Se eu quiser, sente-se, eu sento. Se ela não mandar sentar, eu não sento. Nossa, Célia, que difícil que você é. Não é, pessoal. Você não tem essa intimidade para sentar na mesa da pessoa e tomar café, e comer o pão, e começar a conversar sobre a sua vida. Ela não é a sua amiga, ela é sua cliente, você tem que ter uma postura profissional. Então, bom dia, com licença, nós vamos entrar aqui, onde posso deixar o material? Ela vai te dizer qual banheiro que as minhas funcionárias, as minhas colaboradoras podem utilizar. É aquele lá, muito obrigada. Você não vai entrar na casa da cliente ali e começar a usar todos os banheiros, ela vai delimitar o que você pode. Se a cliente já estiver morando na casa, mais cuidado ainda, que você não pode simplesmente falar, olha, eu tô limpando a tua casa, eu tô entrando aqui, e de repente você começa a usar a mangueira da cliente, a extensão da cliente, os panos da cliente, o detergente da cliente, a escada, e você vai pegando as coisas na casa dela. Se ela estiver morando, você tem que tomar o máximo de cuidado possível, porque você precisa ter as suas coisas. Ah, mas eu não tenho. Então você pode sim, se está no começo, falar, olha, eu estou começando, eu ainda não tenho todos os equipamentos, eu vou precisar fazer uma limpeza de área externa e eu vi que a senhora tem mangueira. É possível, durante a nossa limpeza aqui, nós utilizarmos a sua mangueira? Você vai olhar para ela. Se ela fizer uma cara meio estranha, é porque ela não gosta de emprestar. E tá tudo bem, é dela, ela comprou e pagou. Se ela fala, não, fique à vontade, pode utilizar, você vai falar, muito obrigada. A mangueira, então você vai usar a mangueira porque você pediu a mangueira. Só. O restante, você não vai utilizar. Você não vai abrir as gavetas. Conceição Dantas, tá travando. Pra mim, aqui tá normal, Conceição. Veja aí se é de onde você tá. Então, você não pode sair abrindo gavetas dos clientes, abrir geladeira do cliente. Gente, de maneira nenhuma. Tudo isso, você tem que observar a sua postura profissional, porque afinal de contas, você é profissional. Você não pode começar a gritar no meio da obra, chamando as suas colaboradoras, nem elas chamando as colegas. Você tem que falar baixo, dentro da casa da cliente. Colocar música, a cliente mora, tem criança lá, você não vai colocar uma música, gente, pelo amor de Deus. Você pode colocar a música se a loja está fechada, se a obra está fechada, se a casa está fechada, lógico, eu também coloco, porque é gostoso você trabalhar, né? Ah, eu estou trabalhando aqui, tá muito gostoso, né? Eu quero leveza, então a gente canta, a gente fica ali ouvindo aquela música, porque dá mais ânimo, inclusive, mas quando tá vazio. Quando o cliente está na casa dele, que é o ambiente dele, você não pode colocar alguma música que às vezes vai ter algum conflito. Se você é evangélico, você vai colocar uma música maravilhosa evangélica, mas o cliente não gosta. Às vezes ele não gosta. Então, se você vai colocar uma música católica, o cliente é evangélico, às vezes ele não gosta. Então você tem que respeitar o espaço do cliente, porque ele não é seu amigo, ele é o seu cliente. Ele vai te indicar ou não, ele vai te validar ou não. Então você precisa ter uma postura o máximo que você puder profissional. Sempre. Não é a nossa casa, não é o nosso bairro. Você segue regras. Se é dentro de um condomínio fechado, principalmente, né? Se você falar para o cliente, olha, eu vou passar do horário, pode até que horário? Que hora que pode? Ele vai te falar. Ah, não, eu já moro aqui, não tem problema, desde que não faça barulho. Então,
Pode. Tudo bem. Então, se pode, você fica. Se você vai pausar para um lanche, você comunica ao teu cliente. Olha, nós vamos pausar para um lanche agora, que já passamos do horário. Eu preciso saber onde a gente pode fazer esse lanche aqui. Pode ser no mesmo lugar que a gente almoçou? Sim, você comunica ao cliente. Você não fica falando para o cliente, nossa, minhas meninas estão com fome, né? A gente quer ir embora. O cliente não tem nada a ver com isso. Ele te contratou, ele quer o resultado. Só. Você não passa seus problemas para o seu cliente. Você comanda tudo isso, não passa para ele. Tem muita gente que mistura isso. Eu já fiz apartamento ano passado de uma amiga, né? Uma amiga conheci ela, era solteira, vai fazer 26 anos de casamento. Mas ela não é minha amiga íntima. A gente não visita a casa uma da outra. Mas é uma pessoa que eu tenho, assim, muita consideração por ela, uma pessoa sensacional, inteligentíssima. E fui fazer o apartamento, a limpeza do apartamento dela. Ela mudou, me ligou, fizemos, mas sempre profissionais. Olha, eu vou te posicionar, vou tirar foto, isso aqui tá legal, isso aqui não tá. Alguém vai atrasar, e eu comecei a reclamar do marceneiro. Falei, esse marceneiro tá muito atrasado, isso vai atrasar, né, o meu trabalho e tal. Daí ela falou assim, eu sei, ele é meu sobrinho. Eu falei, nossa, ainda bem que eu não falei mais nada. Por quê? A gente trabalha com outros prestadores. A gente tem que saber respeitar todos eles, o tempo de cada um deles. E os nossos clientes têm também os problemas dele. A gente não pode levar esse tipo de problema para o cliente. Porque a pessoa fala assim, gente, mas ela é tão simpática, ela é tão amorosa, ela é tão educada e tão tudo. Tá, mas ela é sua cliente. Ela não vai te convidar amanhã para ir no churrasco da casa dela, no aniversário do filho dela. Ela é só cliente. E você não leva mais nada para ela. Se tiver um problema, você resolve. Se tiver uma situação difícil, você resolve. Não leve isso para teu cliente achando que ele é teu amigo, porque ele é bonzinho, ou porque ele foi educado, ou porque ele foi gentil. Isso aí, pessoas normais são assim, pessoas comuns são assim. Educação, gentileza, isso a gente leva para nós. Mas não misturem. Ah, eu quero uma água, porque tá aqui, né? A cliente tá lá. Olha, tem água aqui? Não, não tem ainda. Então eu vou trazer o galão. Lá, o galãozinho gelado, coloco lá para as meninas, ou eu vou no mercado, compro uma água gelada, mas não fica abrindo a geladeira de cliente achando que pode, achando que é normal, utilizando o pano de chão do cliente. Não, mas eu vi ali no armário dela, ela tem vários, e eu já sujei os meus. Aí eu tô sem flanela, vou pegar da cliente. Pelo amor de Deus, não misture isso. Postura profissional, sempre, em primeiro lugar. Seja em casa, seja em loja, seja no lugar que for. Se você não tiver uma escada para usar, para fazer uma altura, você vai falar com o engenheiro na obra. Olha, eu estou começando, não tenho escada alta, eu estou vendo que aqui tem vários prestadores de serviço. É possível utilizar uma escada aqui de vocês? A construtora tem? Pronto, ele te autorizou, então você vai usar. Caso contrário, não pode. Não pode porque vocês não são amigos. Isso tem que ser conversado, tem que ser pedido, senão fica invasivo. E a gente é profissional, a gente não deve ser invasivo. Bom, esse item aqui é bem esmiuçado, porque assim, se o cliente contratou uma empresa de limpeza pós-obra, ela contratou uma empresa. Senão ela ia contratar 2 faxineiras, 3 faxineiras e ela comandava. Então, se ela está na obra e ela está querendo falar para você algumas coisas, fala, olha, pode deixar que eu tenho um cronograma de obras. Explica para ela, eu começo do fundo para frente, sempre de cima para baixo. Isso é a minha maneira de trabalhar, a senhora pode ficar tranquila, isso aqui eu vou comandar, né? Tem algum problema? Explicar, inclusive, se ela mora, né, e ela não fez essa pós-obra, ela está morando, se tem algum animal de estimação, precisa pedir para tirar, que trabalhamos com produtos químicos, faz mal para o animalzinho. Todas essas informações você precisa passar antes, não depois que está na obra e o animalzinho lá passando mal, ok? Se ela contratou um serviço profissional, entregue a ela um serviço profissional. Não dê desculpas. Ah, isso eu não fiz porque não tinha aquilo. Aquilo eu não fiz porque eu não tinha aquilo outro. Ah, isso não deu para fazer? Ah, gente, mas do jeito que tava, tá ótimo. Não, não tá ótimo. Você é profissional. Estava encardido, imundo e você entrega impecável. Isso é uma empresa de limpeza profissional. Por isso que ela te contratou. E aí você não pode ficar justificando pela sua incapacidade, pela sua ineficácia, pelo seu desconhecimento. Não pode, não justifique, porque não tem justificativa. Ela contratou uma empresa profissional, então você vai ter competência para entregar uma limpeza
profissional. Bom, vamos aqui para o nosso 9º item. Não anotar todos os gastos que você teve. Muita gente pega a notinha, põe na bolsa, depois vai para o escritório ou para casa mesmo e vai deixando. E acha que está ganhando dinheiro. Gente, estou ganhando dinheiro, estou tendo um lucro lá. Live show, gostaria que todos os colaboradores estivessem assistindo. Mas não tem problema, ô Conceição Dantas. Se eles não estiverem assistindo, IGTV vai estar lá depois também tem no canal do YouTube e passa para eles. Fala, ó, lição de casa para cada um. Eu vou colocar aqui para vocês assistirem, depois faz uma provinha, sabe? Uma provinha simples de uma conversa. Você assistiu tal parte? O que ela disse? Faz isso vai ajudar o pessoal a ter mais consciência. Porque senão, eles acham que pode tudo. Pode entrar, pode gritar na cliente, pode pôr música, pode sambar, dançar funk na calçada. Não pode, gente. Ali é a casa do cliente, não é o nosso espaço, né? Cada um faz o que quer dentro do seu espaço, mas não no espaço do outro, ok? Vamos falar dos gastos. Precisa ser colocado todos os custos fixos e variáveis. Você precisa ter uma planilha para colocar isso, senão você cai na ilusão de falar, nossa, eu tô tendo lucro. Aqui eu ganhei dinheiro, hein? Mas você não colocou todos os seus custos fixos, que eu já falei sobre isso em outras lives, e os custos variáveis. Se você não coloca, você não tem nem ideia se você está tendo lucro ou prejuízo. Você pega aquele montante, você fez uma obra, cobrou lá 5, 10 mil. Aí você ficou lá 15 dias, cobrou 10 mil. Colocou um monte de funcionário, fez um monte de repasse e recebe aquele dinheiro. Mas será que você está colocando tudo aquilo ali que você teve de despesas? Aquilo, inclusive, que você tinha em casa, mas que você já comprou e pagou? Tá lá, tem que estar no custo. É necessário fazer isso e muita gente não faz por desconhecimento, mas é necessário colocar custos fixos e variáveis. Esse erro você não pode cometer de jeito nenhum. Dinheiro, gente, é o coração aí da obra. Você tem que deixar tudo muito claro. Tudo que você teve de gasto tem que estar lá escrito. E o último, o mais importante de todos eles, você tem que acreditar em você mesmo. Se você tem vontade de empreender, se você tem vontade de trabalhar com limpeza, se você gosta de ver o resultado, você é honesto, quer entregar a limpeza maravilhosa para o teu cliente, tem que confiar em você mesmo. Se você não confiar em você, quem vai confiar? Você tem que falar, eu sou uma profissional da limpeza, eu trabalho com limpeza, eu gosto de entregar um bom serviço, eu gosto de fazer bem feito, como as meninas dizem, impecável. Se precisar limpar o chão 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, muitas vezes eu volto para repassar, porque não ficou bom. Às vezes você olha, às vezes tem mobiliário que está extremamente sujo, você tem que voltar e voltar até ficar pronto. Não é dar desculpa para você mesmo, olha, do que estava, tá ótimo. Não está ótimo, porque você não entrega esse tipo de serviço. Você entrega um serviço impecável, limpo. É isso que o cliente quer. Se fosse para fazer de qualquer jeito, eu falo muito isso, né? Ótimas dicas aqui, obrigada. Eu falo sempre isso. Pessoal, se for para fazer de qualquer jeito, o cliente faz. Porque ele trabalha fora, ele vai chegar cansado, ele não quer ter que vir aqui e tirar cimento do chão. Ele não sabe tirar o verniz escorrido que ficou ali, né, no rodapé. É você que é o profissional, é você que vai fazer esse trabalho. E não vai tirar 50% e falar, tá ótimo. Não, o rodapé tem que ficar limpo, totalmente limpo, sem danificar a textura na parte de cima, sem danificar o piso de baixo. Você tem que limpar um armário a seco, né? Você tem que saber de tudo isso. Mas como é que você faz todo esse tipo de trabalho? Como é que você dá esse encantamento para o cliente? Porque você acredita no seu trabalho, você acredita em você, você acredita no seu potencial, o seu potencial de entregar um serviço de excelência. Ai, mas eu não sei, eu fico insegura. Então vai buscar conhecimento. Eu estou abrindo aqui o projeto Obra Mais Limpa para isso, para entregar conhecimento para as pessoas. Então busquem conhecimento não só para vocês, como para suas colaboradoras. Passem adiante esse conhecimento. Esse conhecimento vai fazer toda a diferença na sua vida profissional. É com conhecimento que a gente cresce, que a gente consegue vender mais serviços. E se você não acredita que você tem esse potencial, ninguém vai te validar, o teu cliente não vai. Imagina você vai vender
uma limpeza em uma casa e você fica com vergonha de falar para o cliente que você vai cobrar 5 mil, 6 mil, 8 mil, 10 mil reais, dependendo do tamanho da casa. Célia, isso não existe. Claro que existe. É o mercado que eu atuo e que eu tenho lucro com isso, eu vivo disso há muitos anos. Então as pessoas não podem imaginar que abaixa a cabeça e fica com vergonha de falar. O cliente fala, passa o orçamento para mim. Aí você fala assim... Você tem vergonha de falar, você tem que falar, é isso porque eu faço isso, eu limpo isso, eu tenho equipamento, eu tenho uma equipe treinada, especializada, e você se compromete em entregar para ela o que você vendeu. Isso sim, mas você tem que acreditar no seu potencial primeiro, senão nada disso vai fazer sentido. Você tem que acreditar que você é capaz de entregar essa limpeza para ela. Que as suas colaboradoras são as melhores. E se não for, você troca. E se não fizer bem feito, você refaz. E aí sim, você vai falar, poxa, realmente, né? Eu tô fazendo um bom serviço. E aí você acredita em você, no seu potencial. Bom, pessoal, tá acabando. Bom dia para quem chegou agora. E até logo, porque nosso horário já tá se estendendo. Eu gostei demais dessas dicas e eu espero também que vocês tenham gostado. A gente faz isso sempre com muito carinho. Levem para a vida de vocês, passem isso para os seus colaboradores, porque eu tenho certeza que eles vão gostar. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muitos deles que gostam de misturar, que acham que o cliente é amigo, quer estreitar uma amizade, quer invadir o espaço do cliente. Não, o cliente te trata com educação e você retorna com a educação, nada além disso, tá? Se você fizer alguma coisa além disso, você está misturando as situações e você é um profissional da área da limpeza. E é assim que você precisa se comportar. Agradece ao seu cliente pelas indicações, né? Se for o caso ali dele ter te indicado, mas só isso. Então, pessoal, eu espero que vocês realmente tenham gostado. E se quiserem me chamar no direct, tiver alguma dúvida, precisar de alguma ajuda, chama lá no direct que eu vou responder à medida do possível. Nem sempre eu consigo responder na hora, mas costumo responder. E vou pedir para vocês me seguirem lá no Facebook, na página OML, que é de Obra Mais Limpa, Célia Miranda. Tem também o canal do Telegram, Obra Mais Limpa. O Instagram, que é o Célia_B Miranda. E o nosso canal no YouTube, que é Célia Miranda, Obra Mais Limpa. Ativem as notificações, se inscrevam no canal, compartilhem com seus funcionários, com seus colaboradores, com seu marido que acha que é fácil, que você chega cansado e exausto, ele acha que é só passar um paninho. Fala pro teu marido assistir também, pros teus filhos, para eles verem e darem valor no trabalho maravilhoso que nós fazemos. Então, eu espero vocês na próxima live. Até!